Cara, faz tempo, né, mano? Faz muito tempo que eu não falo do Felipe Neto aqui no meu canal. Geralmente eu falava muito dele, principalmente quando ele expressava suas opiniões políticas. Porque vocês sabem, mano, as opiniões políticas do Felipe Neto, pra mim, são um pouco questionáveis. Ele defende algumas coisas que, na minha visão, é um pouco errada. E algumas decisões que era pra ele se posicionar ou falar qualquer coisa que seja, ele simplesmente se calava e fingia que nada estava acontecendo. Um dos exemplos que eu posso mencionar aqui é a respeito da Venezuela. Todo mundo sabe a ligação que o PT tem com a Venezuela e com Maduro. O Lula já se encontrou com Maduro até mesmo no ano passado e disse que o cara era até um cara bom, mano. Tava dando risada, se divertindo com seu amigo. Depois desse encontro, teve as eleições lá que todo mundo viu aquela coisa nojenta e asquerosa que aconteceu. O cara conseguiu virar a eleição aos 45 do segundo tempo. Um negócio acreditável. Óbvio que todo mundo sabe o que de fato aconteceu ali, né, mano? Foi mais um golpe daquele governo e mais uma vez o cara se autoelegeu. Porque assim, ali não tem democracia, mano. Ele se elege e pronto, acabou. E é nessa época o próprio PT, inclusive o próprio Lula, defendeu a eleição e falou que não teve nada de errado ali. E dentro dessa devastação que estava acontecendo naquele país, não vimos uma única publicação do Felipe Neto. Ele simplesmente se acovardou, assim como ele sempre fez em outros casos. Sempre quando tem um caso bastante explícito, onde o governo tá fazendo merda, e o Felipe Neto tá vendo que ele não tem nem como reverter aquilo, ele fica calado e finge que nada tá acontecendo, tá ligado? Confesso pra vocês que eu achava muito engraçado, mano. Toda vez que tinha uma polêmica muito grande assim relacionada ao governo, ao Lula, ao PT, ou às pessoas que são ligadas a esse governo, ele fingia que nada tava acontecendo. Agora entramos em 2025 e, mano, é uma parada bastante surpreendente. Na real, desde o ano passado, não estamos vendo o Felipe Neto publicando notícias relacionadas à política. E que, curiosamente, é bastante curioso, porque aconteceu várias outras coisas. Uma das mais recentes também foi de novo a respeito da Venezuela. A gente viu aí que a Maria Corina, uma das maiores opositoras lá contra o governo do Maduro, tinha sido presa pelas forças militares lá do Maduro, porque ela tá fazendo justamente as manifestações contra o governo. E como lá é um país contra a democracia, né? Porque a gente sabe, mano, quem governa aquilo ali é um ditador. Isso aqui não é novidade pra ninguém. E todo mundo que se manifesta contra o governo, o cara tenta aprender e tenta fazer diversas atrocidades. Inclusive, a própria Maria Corina foi presa, só que eu vi aqui que ela acabou sendo libertada. Graças a Deus, né? E no meio de toda essa confusão de novo, a gente não viu o Felipe Neto opinar a respeito de nada. Por que será, rapaziada? Isso aqui é muito estranho, né, mano? E é muito curioso e contraditório, porque antes, quando o governo, sei lá, principalmente da direita, fala algo que vai contra o governo do Lula, o Felipe Neto aparece pra dar pitaco. Mas quando é alguém que, querendo ou não, tem ligação direta com seu presidente, ele não fala nada. De novo, aconteceu mais esse caso e o Felipe Neto não disse e não abriu sua boca pra comentar a respeito de nada, mano. Por isso que eu falo, mano, tá muito estranho o Felipe Neto calado esse tempo todo. Agora, nem pra defender o governo dele, ele tá aparecendo pra fazer. O que me julga, sei lá, mano, ter uma ideia, uma hipótese que talvez ele levou um chute na bunda, né? Mas é só uma hipótese. Eu vou tirar decisões precipitadas, porque ele ainda assim fica ali naquele meio, né? Como recentemente agora, mano, teve a parada do Pix. Todo mundo viu aí que o governo tava querendo criar uma regra pra monitorar Pix feitos acima de 5 mil reais. E tipo, essa parada que aconteceu foi um negócio que não parou só a internet, como também todo o país. Só se falava disso. E a gente não viu o Felipe Neto opinar ou comentar a respeito disso aqui nenhuma vez. Nem pra defender o governo, pra falar aquilo, outro, ou tentar induzir o pessoal a acreditar que aquilo ali seria benéfico. Porque você sabe, mano, toda vez que acontecia alguma coisa assim do governo, tava todo mundo descendo o cacete falando mal, o Felipe Neto aparecia pra defender. Aparecia tweets, ele explicava, falava que todo mundo aqui interpretou as coisas totalmente errada, postava uma foto dele com a Janja lá se esbanjando e falando que ela tava certa. Enfim, aconteceu tanta coisa, velho, essa parada do Pix, e não vimos o Felipe Neto opinar disso aqui nenhuma vez, mano. Isso aqui é muito bizarro, rapaziada. É por isso que eu tô levando a crer que o dinheiro não tá caindo mais na conta, não. E agora, principalmente depois do Nicolas Ferreira ter feito um vídeo lá que viralizou absurdos, né, mano? O cara pegou milhões de visualizações. Com certeza, na minha mente eu pensei, cara, provavelmente o Felipe Neto vai fazer um vídeo pra tentar responder o Nicolas Ferreira e falar que o cara errou. Mas ele não fez isso, rapaziada. O que me surpreendeu bastante, mano, que depois disso aqui, principalmente desse vídeo viral aí do Nicolas Ferreira, eu achei que ele ia fazer algum vídeo, mano, como ele sempre fazia antes, pra tentar defender o governo e as coisas que esse governo fica implantando aí. Porém, quem fez isso foi a Erika Hilton, que é uma deputada aí que tá bastante influente, também com muito engajamento aí pro lado da esquerda. E o mais curioso, mano, é que, tipo, ele republicou o post dela. Em nenhum momento ele respondeu, tentou dar pitaco, ou falar que o Nicolas Ferreira tava errado, fazer uma thread pra explicar os erros dele, nem nada. É por isso que eu tô levando a crer, cara, que 2025 é um novo ano pro Felipe Neto. Ele é totalmente uma nova pessoa. Antigamente ele aparecia aqui pra dar pautas, pra dar exemplos, pra falar isso, aquilo, outro, pra fazer threads explicativas, até mesmo vídeo defendendo o governo. O cara já participou de paradas relacionadas, mano, à própria Câmara, tá ligado? Tipo, tudo isso aqui pra defender o governo. Todo mundo sabe que ele tinha uma ligação direta com o PT. Isso aqui não é novidade pra ninguém. A gente sabia que o Felipe Neto era ligado com esse governo. Ele era como se fosse e era usado como um influenciador de esquerda. Ou seja, ele era um cara que, na visão de muita gente, era um cara que ia sempre defender esse governo, não importasse o que acontecesse. Mas parece que agora, mano, as coisas estão mudando. Não estamos vendo mais o Felipe Neto dar pitaco, nem falar nada relacionado à política.
política? Será que ele tá se acovardando ou simplesmente tá querendo mudar sua imagem aqui na internet? Porque, de fato, a imagem dele aqui não é muito agradável, né? Principalmente depois de tanta polêmica que ele acabou se enfiando e principalmente das suas opiniões políticas que, pelo amor de Deus, mano, é uma parada vergonhosa. Quem sabe o Felipe Neto não tá querendo recuperar sua credibilidade porque todo mundo sabe que ele tinha. Porque, querendo ou não, o canal dele era mais aquele conteúdo infantil, conteúdo mais kid ali, que comentava umas besteirinhas, ficava fazendo lives de Minecraft, tinha lá suas paradas de criativo e tal. E era muito mais da hora quando tinha essas polêmicas relacionadas a ele usar criativo no Minecraft do que ele dando pitaco em política. E assim, conselho meu, Felipe Neto, não sei se você vai chegar a ver esse vídeo, mas continua desse jeito, cara. Porque também não é possível, né, rapaziada? Depois de tantas polêmicas que ele se enfiou e se meteu, saiu como errado e a sua imagem saiu mais suja ainda, é possível que agora ele ainda vai continuar desse jeito. Bom, a única coisa que ele fez assim, pra não falar que ele não comentou nada a respeito da política, ou tentou defender o governo dele, foi desse repush. Essa é a única coisa ali que mostra que ele ainda tá do lado da esquerda. Mas enfim, na minha visão ainda é muito estranho tudo isso que tá acontecendo, sabe? O Felipe Neto calado, não falando nada, não comentando a respeito de nada, cara, é muito estranho. Vamos ver o que resta, o que aguarda o nosso querido Felipe Neto. Porém, sei lá, será que a gente não pode achar que o Felipe Neto levou um pé na bunda e as pessoas lá da esquerda não tá querendo mais saber dele? Que toda vez que ele aparecia pra defender, nunca dava em nada? Por exemplo, a própria Erika Hilton, ela teve algum retorno, né, mano? Além do vídeo dela também ter sido bastante viral, ela conseguiu meio que, sei lá, deixar as pessoas da esquerda um pouquinho otimistas. Já que o Felipe Neto, a gente não via isso. Mas ele levou um pé na bunda, o pessoal da esquerda viu que com ele não tinha retorno nenhum e, tipo, agora os caras não querem mais saber dele. Ou também o próprio Felipe Neto se cansou de defender esse lado porque ele sempre via e também a gente via que ele nunca conseguia sair vencedor. Tinha uma meia dúzia que acreditava nele, mas era muito pouca, né, rapaziada? Olha que eu nem mencionei lá a parada da isenção fiscal, né? Eu acho que vocês viram aí que um tempo atrás foi descoberto aí que muitos influenciadores, inclusive tanto o Felipe Neto como também a Virgínia, eram um dos influenciadores que recebiam muito dinheiro do governo. E detalhe, mano, eles foram desmascarados pelo próprio governo deles, né, mano? O próprio Haddad lá quebrou o sigilo e mostrou isso. Resposta, o Felipe Neto falou que não sabia muito bem disso aqui, porque segundo ele não cuidava desse lado financeiro da empresa. Então essa parada da isenção fiscal foi algo assim que o Felipe Neto não sabia que estava acontecendo. Eu acho que essa foi a última polêmica assim, envolvendo ele e o governo também, tá ligado? Aí eu acho que depois disso aqui, mano, eu acho que a relação deles acabaram meio que ficando estremecida. E aparentemente eu acho que talvez, ou tá dando a entender, que o Felipe Neto pediu divórcio pro Lula. Ou quem sabe outra justificativa, né? Vai que o governo mesmo que acabou vendo que o Felipe Neto não tava sendo tão útil assim pra eles, e eles simplesmente deram o pé na bunda do Felipe Neto. Mas enfim, é isso, né, rapaziada? Não sabemos assim o que de fato aconteceu pro Felipe Neto não tá mais dando pitaco, nem opinando mais nada a respeito de política, que eu tenho certeza também que eu acho que passou na cabeça de vocês, né? Depois que o Nicolas Ferreira fez aquele vídeo, todo mundo imaginou que o Felipe Neto que fosse responder ele. Mas não, mano, foi a Erika Hilton. O máximo que ele fez ali foi compartilhar o vídeo dela. Bom, não quero tirar conclusões precipitadas, mas tá dando a entender que supostamente o Felipe Neto levou um pé na bunda do PT. Enfim, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês estão achando aí desse sumiço do Felipe Neto, de não estar mais opinando a respeito de política, ou quem sabe ele acordou pra vir, viu que esse ramo que ele tava querendo seguir não era muito o estilo dele não. Porque de fato, né, mano, depois que o Felipe Neto entrou nessa parada aí de opinar sobre política, se antes o pessoal já não gostava dele, aí passaram a odiar mesmo. Bom, é isso. Agradeço a todos, ficou até o final desse vídeo. Abraço e até o próximo.